Imagine um pátio de mármore onde a lua escorre como prata líquida sobre estátuas silenciosas. As tochas tremulam, projetando sombras longas que parecem observar cada movimento. Ao fundo, ouvem-se sussurros, não de devoção, mas de temor. É noite na Grécia Antiga, e por trás dos templos imponentes, dos filósofos celebrados e das tragédias eternizadas, existia um outro mundo. Um mundo onde certas mulheres eram conduzidas a rituais que nunca foram descritos nos versos heróicos, nem celebrados nos banquetes. As portas de madeira maciça se abrem lentamente. Homens poderosos entram em fila, cada um com o olhar fixo naquele espaço proibido, onde apenas algumas sacerdotisas, cortesãs sagradas e mulheres iniciadas tinham permissão para permanecer. Seus destinos não eram escritos por vontade própria, mas moldados por tradições tão antigas que ninguém mais ousava questioná-las. Por trás dos cânticos e das máscaras cerimoniais, havia práticas que misturavam espiritualidade, poder e medo. Práticas que serviam menos aos deuses e mais aos homens que governavam. A história oficial preferiu apagar essa parte. Preferiu manter a Grécia como berço da razão, da arte e do pensamento. Mas nos corredores que nunca foram retratados em mármore, existiam rituais femininos que carregavam um peso psicológico devastador. Rituais que exigiam entrega absoluta, silêncio absoluto, submissão absoluta. O que você está prestes a ouvir não é mitologia, nem fantasia. É o lado que a própria Grécia tentou esconder, aquele em que mulheres foram usadas como pontes entre o sagrado e o poder, entre o desejo e o controle. Antes de entrarmos nos rituais em si, é preciso reconhecer algo essencial. Por trás da beleza idealizada da Grécia Antiga, existiam vidas femininas marcadas por silêncio, medo e obrigações que nunca escolheram. Muito do que celebramos hoje, os templos, as festas, as tradições religiosas, foi sustentado por mulheres que não tinham o direito de dizer não. E essa dor, embora antiga, ressoa de maneira inquietante para muitos que assistem a este vídeo, especialmente aqueles que já sentiram o peso de serem moldados por expectativas que não pediram para carregar. A Grécia exaltava filósofos, mas ignorava as mulheres que viviam abaixo da filosofia. Exaltava a democracia, mas negava às mulheres o próprio direito de existir como cidadãs. E dentro desse sistema, crenças espirituais e práticas sociais se misturavam para criar um ambiente onde o corpo feminino era tratado como instrumento, instrumento de purificação, de prazer, de ritual, de política. Para muitas dessas mulheres, os chamados ritos sagrados eram, na verdade, exigências impostas por famílias, templos ou governantes. Não havia espaço para escolha. Algumas eram preparadas desde a infância para servir de ponte entre os deuses e os homens. Outras, ao serem consideradas belas demais ou espiritualmente aptas, eram entregues às práticas que não podiam recusar. Havia também aquelas que, após perderem marido, pai ou protetor, eram levadas a cerimônias que prometiam renascimento, mas ofereciam apenas submissão. O sofrimento delas raramente é mencionado nos relatos históricos, porque a dor feminina, especialmente a dor silenciosa, não era considerada digna de registro. Mas ela existiu, intensa, contínua, profundamente humana. E, ao reconhecer essa dor, começamos a enxergar a Grécia além dos mármores e mitos. Um lugar onde muitas mulheres foram sacrificadas em nome da tradição, da honra e do poder. Para compreender por que certos rituais femininos na Grécia Antiga assumiram contornos tão sombrios, é preciso observar a estrutura psicológica do poder naquela sociedade. A Grécia que celebrava debates filosóficos era a mesma que restringia drasticamente o papel da mulher. Em Atenas, elas não eram consideradas cidadãs. Em Esparta, eram valorizadas apenas como matrizes de futuros guerreiros. Nos cultos religiosos, eram símbolos vivos antes de serem pessoas. E onde o corpo é símbolo, a liberdade desaparece. Os templos possuíam uma hierarquia rígida. Sacerdotes e magistrados determinavam quem participava dos ritos. E por quê? Muitas práticas eram justificadas como purificação, renovação espiritual
ou honra aos deuses, mas, na essência, serviam para reforçar o domínio masculino. Homens que governavam cidades, exércitos e tribunais também governavam ritos que envolviam o corpo feminino. A religião se tornava, assim, uma extensão do controle político. A psicologia desses líderes estava ancorada na crença de que o feminino carregava forças perigosas: sedução, caos, fertilidade, mistério. Para dominá-las, era preciso transformá-las em rituais administrados por homens. Era esse raciocínio, parte superstição, parte estratégia, que legitimava práticas que hoje seriam vistas como invasivas, traumáticas e profundamente desumanizantes. A manipulação emocional também era constante. Muitas mulheres eram ensinadas desde pequenas que participar desses ritos era honra absoluta, mesmo quando a experiência lhes arrancava a dignidade. A culpa, o dever religioso e o medo social funcionavam como correntes invisíveis. E os homens no poder sabiam disso. Sabiam que o controle mais eficaz não é imposto pela força, mas pela crença. Assim, por trás do mármore impecável dos templos, escondia-se uma engrenagem psicológica complexa. O desejo de controlar não apenas territórios, mas corpos e significados, moldando, em silêncio, a vida de mulheres que jamais foram convidadas a falar. A noite começava com um silêncio estranho, como se a própria cidade respirasse devagar. Na entrada do templo, duas colunas altas projetavam sombras que pareciam se mover com o vento. As mulheres escolhidas para o ritual caminhavam descalças sobre o mármore frio, sentindo cada passo como parte de uma despedida. Não sabiam exatamente do que. Apenas sentiam que algo dentro delas estava sendo entregue antes mesmo de cruzarem a porta. Lá dentro, o perfume de incenso mascarava o nervosismo. Sacerdotes observavam tudo à meia luz, enquanto figuras encapuzadas preparavam jarros, tecidos, ungüentos. A atmosfera era densa demais para ser sagrada. Era pesada, quase opressora. As jovens eram instruídas a manter a cabeça baixa, os braços juntos ao corpo, a respiração contida. Nada deveria sugerir resistência. Nada deveria revelar medo. O ritual começava antes mesmo de começar. Começava na obediência absoluta. No centro da sala, um círculo de pedras delimitava o espaço proibido, aquele onde apenas iniciadas e homens de autoridade podiam entrar. As mulheres mais velhas, encarregadas de conduzir as novatas, murmuravam palavras que pareciam consolo, mas soavam como preparação para algo inevitável. Uma delas aproximou-se de uma jovem que tremia levemente e tocou seu ombro. O gesto era suave, mas seus olhos diziam outra coisa. Não lute, não questione, apenas passe por isso. Quando os sacerdotes finalmente deram o sinal, a sala mudou. As tochas foram abaixadas, a música ritual começou, e os homens autorizados entraram em silêncio absoluto. Suas presenças preenchiam o espaço como se fossem parte do próprio rito. As mulheres foram conduzidas ao centro, uma a uma, enquanto olhares se cruzavam, olhares que misturavam curiosidade, poder, vergonha e medo profundo. Era nesse instante, nessa travessia silenciosa, entre a porta e o círculo central, que a verdadeira natureza do ritual se revelava. Não era sobre divindades, era sobre domínio, sobre transformar o corpo feminino em território sagrado, apenas para justificar que fosse usado de maneiras que nunca seriam confessadas publicamente. A força desses rituais não estava apenas no que acontecia dentro do templo, mas na estrutura cuidadosamente construída ao redor deles. A primeira engrenagem era o medo social. Mulheres que recusavam participar eram marcadas como impuras, amaldiçoadas ou moralmente perigosas. A punição não era física, era o exílio silencioso dentro da própria comunidade. Ninguém queria carregar esse estigma. Ninguém ousava desafiar a tradição. A segunda engrenagem era a manipulação espiritual. Sacerdotes ensinavam que o corpo feminino precisava ser purificado para manter a harmonia da cidade. Qualquer desconforto, vergonha ou repulsa era interpretado como sinal de que a mulher precisava ainda mais do ritual. Assim,
A própria dor era transformada em justificativa religiosa. A mulher não apenas obedecia, acreditava que era errado sentir o que sentia. A terceira engrenagem era a presença masculina velada. Embora os templos fossem apresentados como espaços sagrados, havia sempre homens observando, decidindo, avaliando. Seus olhares ditavam ritmo, gesto, postura. Eles determinavam quais mulheres seriam escolhidas para ritos mais profundos, quais seriam apresentadas a convidados estrangeiros, quais serviriam de oferenda simbólica ou política. Nada era aleatório, nada era apenas espiritual. A quarta engrenagem era o segredo. As práticas eram envoltas em juramentos de silêncio, não porque fossem sagradas, mas porque eram úteis ao poder. A ausência de registros, de denúncias, de relatos diretos não significa inexistência, significa controle. Mulheres que tentavam falar eram desacreditadas, ridicularizadas ou acusadas de profanar os deuses. Assim, o segredo se perpetuava através do medo e da vergonha. Juntas, essas engrenagens formavam um sistema perfeito de submissão. Um sistema onde o corpo feminino era moldado por crença, por pressão social e por autoridade masculina. Um sistema que sobrevivia porque ninguém ousava questionar, e porque as mulheres que sofriam eram ensinadas a acreditar que seu sofrimento era necessário para manter a ordem do mundo. O ponto de ruptura acontecia de maneira quase invisível. Não era um grito, nem uma rebelião. Era um instante silencioso em que a alma parecia escorregar para fora do corpo. Para uma das jovens escolhidas naquele ritual, esse momento ocorreu quando foi conduzida para o círculo central. As pedras estavam frias sob seus pés, e o cheiro de óleo e incenso parecia grudar em sua respiração. Ela manteve a cabeça baixa como mandavam, mas seus olhos viam a sala tremular como se estivesse submersa. Um sacerdote aproximou-se com um jarro de líquido escuro. Ele murmurou palavras antigas, tocando levemente o pulso da jovem, como se estivesse medindo algo que ela não conseguia compreender. O toque não era violento, era pior, era ritual, era calculado. Era o gesto de alguém que não via nela uma pessoa, mas um canal para uma força que ele dizia servir. Quando o círculo de homens autorizados se fechou ao redor dela, o ar ficou mais pesado. Cada olhar tinha um peso específico, como se analisassem o quanto ela seria útil ao ritual daquela noite. A jovem tentou respirar fundo, mas sentiu o ar escapar antes de alcançar os pulmões. Foi então que percebeu que suas pernas tremiam não por medo, mas por resignação. Algo dentro dela já havia cedido. No momento seguinte, um sacerdote tomou sua mão e a guiou para o centro exato do círculo. Ele a posicionou como se movesse uma peça de um tabuleiro sagrado. As vozes ao redor começaram a se fundir em um único murmúrio prolongado, e a sala pareceu girar. A jovem não entendia todas as palavras, mas compreendia perfeitamente a dinâmica. Ela era o ritual. Ela era o objeto. Ela era o meio pelo qual homens reforçavam poder sob o pretexto de agradar aos deuses. E foi ali, nesse instante suspenso entre o sagrado e o abusivo, que algo se quebrou. Não foi coragem, nem dignidade. Foi esperança. A esperança de que aquilo fosse apenas uma cerimônia simbólica. A esperança de que terminaria rápido. A esperança de que alguém jamais veria seu corpo como instrumento de outra pessoa. A quebra não fez barulho, mas marcou tudo o que viria depois. Quando a cerimônia terminava, a cidade despertava como se nada tivesse acontecido. As mulheres retornavam ao cotidiano, carregando no corpo e na memória o peso daquele silêncio imposto. Nenhuma palavra podia ser dita, nenhum gesto podia sugerir desconforto. Para a jovem do ritual, a ruptura interior transformou-se em uma espécie de torpor, uma sensação de estar presente sem realmente habitar o próprio corpo. Ela caminhava pelas ruas como sombra, vista o suficiente para cumprir suas tarefas, invisível o bastante para que ninguém perguntasse o que tinha acontecido. E assim acontecia geração após geração. Essas práticas não deixaram registros oficiais exatamente porque sua sobrevivência dependia do segredo. Quando um trauma é legitimado como tradição, ele se transforma em parte da cultura. As mulheres eram instruídas a aceitar e, com o tempo, aprenderam a silenciar. A vergonha fazia o resto.
Quem ousaria confessar um sofrimento que a própria sociedade afirmava ser sagrado? Esse silêncio, ao longo dos séculos, contaminou a forma como as mulheres gregas eram vistas e tratadas. Muitos comportamentos sociais, recato extremo, isolamento doméstico, obediência severa, não nasceram apenas de filosofia ou moralidade, mas de traumas coletivos mascarados como rituais espirituais. A submissão feminina foi sendo naturalizada porque tinha, em sua origem, uma justificativa aparentemente divina. Quando a Grécia caiu, quando impérios foram substituídos, quando tradições se dissolveram, o eco desses rituais não desapareceu. Ele persistiu nas histórias sussurradas entre mulheres mais velhas, nas lendas escondidas, nos costumes que continuavam mesmo quando o motivo original havia sido esquecido. Persistiu também na história escrita por homens, onde a ausência da experiência feminina se transformou em apagamento permanente. Os templos ruíram, os filósofos foram eternizados, mas as cicatrizes das mulheres, essas quase nunca ganharam nome. Ao olhar para esses rituais escondidos, é impossível não perceber a distância entre a Grécia idealizada e a Grécia real. A civilização celebrada por sua filosofia, democracia e arte foi também um lugar onde mulheres foram transformadas em instrumentos de tradições que nunca questionaram sua dor. E essa contradição expõe uma verdade desconfortável. Nenhuma cultura, por mais brilhante que pareça, está livre de sombras. As mulheres que participaram desses ritos ficaram presas em uma fronteira invisível entre o sagrado e o abusivo, entre o honorável e o humilhante, entre o desejado socialmente e o devastador emocionalmente. Suas histórias foram enterradas não por falta de importância, mas porque reconhecer o sofrimento delas significaria admitir o desequilíbrio de poder que sustentou muitos pilares daquela sociedade. Ao revisitarmos esses rituais, não buscamos escândalo, nem condenação tardia. Buscamos memória, porque o que é lembrado ajuda a corrigir o que foi distorcido, e o que é reconhecido devolve humanidade àquilo que foi tratado como objeto. Talvez o ponto mais doloroso seja perceber que essas práticas não desapareceram completamente do mundo, apenas mudaram de forma, de discurso, de justificativa. A lógica do silêncio, do medo e da manipulação continua viva em outros tempos, outros lugares, outras culturas. E ao compreendermos o passado, somos capazes de enxergar o presente com mais clareza. Resta, então, uma última pergunta. Não para respostas imediatas, mas para ecoar em silêncio dentro de quem escuta. Quantas tradições que ainda chamamos de sagradas existem apenas para manter alguém em silêncio?